Boa noite, pessoal. Depois de um tempinho fora aqui das redes sociais, eu estou de volta para falar de um tema que, se você tem dificuldade para engravidar, não podemos deixar de pensar nesse assunto. Tá? O assunto de hoje vai ser endometriose, tá bom? Bom, endometriose, na verdade, é uma doença da mulher moderna, porque essa doença ela está associada com as mulheres que têm menos filhos, que deixaram para encarar a maternidade numa idade mais avançada, mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho e têm um nível de estresse mais alto, e também é uma doença que está relacionado a esse hábito moderno, onde a gente come muito industrializados, a gente está exposto a poluentes ambientais e, consequentemente, ocorre um aumento aí do desenvolvimento, do risco, né, para desenvolver a endometriose. E não tem melhor maneira para lidar com essa doença a não ser através da informação e do conhecimento. Então, primeiro nós vamos ver o que é a endometriose. Chegaram aqui algumas perguntas, a gente vai responder ao longo da live, mas primeiro nós vamos definir o que é essa doença. Bom, a endometriose, ela é definida pela implantação de células da camada interna do útero. Então, o útero ele apresenta 3 camadas, uma camada mais interna, que a gente chama de endométrio, a camada média, que a gente chama de miométrio, e a camada de revestimento externo, que é a serosa do útero. Quando a mulher menstrua mensalmente, a camada que descama na forma de menstruação é o endométrio. E parte desse fluxo menstrual volta pelas trompas e vai lá dentro da cavidade pélvica. Isso ocorre com todas as mulheres que menstruam. Mas, apesar de ser um evento frequente, só 10% das mulheres têm predisposição para que essas células refluídas para a pelve fiquem aderidas por fora desse órgão, levando, então, à endometriose. Então, a endometriose é a implantação do endométrio por fora desse órgão, lá na trompa, no intestino, nos ovários, nos ligamentos que fixam o útero ali, nos ligamentos útero-sacros, na vagina, e também já teve descrição de lesões em órgãos distantes, como cérebro, pulmão e até mesmo no sexo masculino. A endometriose acomete aproximadamente 10 a 15% das mulheres que estão em idade reprodutiva, e quem tem infertilidade, nós temos aproximadamente 30 a 50% das mulheres que têm o diagnóstico dessa doença. Então, se você enfrenta uma jornada longa para engravidar, a endometriose tem que passar na cabeça como um dos possíveis diagnósticos que está tornando essa jornada mais longa. E o grande dilema desse diagnóstico é que a endometriose pode ser uma doença silenciosa no momento. Depois nós vamos falar um pouco dos sintomas. Então, alguns sintomas, eles se confundem muito com queixas comuns que a mulher pode apresentar, como uma cólica menstrual, por exemplo. E aí, por ser uma doença silenciosa, entre a manifestação inicial da endometriose e o diagnóstico dessa doença, nós podemos ter uma lacuna aproximada aí entre a suspeição e o diagnóstico propriamente dito de 7 anos. Então, existe hoje um atraso no diagnóstico da endometriose, principalmente se o seu ginecologista ou o especialista que está cuidando aí do tratamento da sua infertilidade não pensa nesse diagnóstico, tá? E aí, para começar a responder as nossas perguntas, tem uma aqui da Vera Lúcia Silveira, que ela pergunta qual a causa da endometriose e quais os sintomas. A endometriose, na verdade, Vera, é uma doença multifatorial. O que é isso? Não existe uma causa específica hoje que possa ser atribuída à endometriose. No passado, acreditava-se que o problema era o refluxo da menstruação para dentro da pelve. E aí, então, esse refluxo promovia o desenvolvimento das lesões. Mas aí, com o passar do tempo, a videolaparoscopia começou a ser feita com mais frequência, eles começaram a observar que mulheres que eram submetidas, por exemplo, à laqueadura, que tinham vários filhos, e que não tinham sintoma nenhum, tinham esse refluxo retrógrado das trompas da menstruação ali para dentro da pelve.
e elas não tinham endometriose. Então, esse refluxo da menstruação para dentro da cavidade pélvica, isoladamente, não conseguia explicar todos os casos de endometriose. E aí, diversas teorias começaram a ser descritas para tentar definir a origem dessa doença. E até o momento, então, apesar de ser multifatorial, o que é mais aceito é o fluxo retrógrado em combinação com a predisposição genética e hábitos de vida inadequados, incluindo a exposição a poluentes ambientais. Tá? Então, a causa exata, a gente ainda não tem um conhecimento específico. Tá? E aí, uma pergunta que sempre costuma acontecer, principalmente entre as mulheres que enfrentam dificuldade para ter filhos, ou mesmo lá na faculdade, quando a gente falava de endometriose, é como essa doença pode causar infertilidade. Então, existem diferentes mecanismos, mas os principais estão relacionados a uma exacerbação da produção de substâncias inflamatórias e oxidativas, que eu já vou explicar o que é, tanto em nível sistêmico, no corpo todo da mulher, quanto em nível local, lá na região pélvica. Então, nós sabemos que quando a gente metaboliza o oxigênio, existe a liberação de radicais livres. E esses radicais livres, eles são equilibrados por substâncias antioxidantes, que basicamente são as vitaminas. Acredita-se que mulheres com endometriose têm um predomínio desses radicais livres, um predomínio dessas substâncias inflamatórias, que podem ser tóxicas para o embriãozinho, podem ser tóxicas para o óvulo, alterando a qualidade do óvulo, pode também promover uma alteração na receptividade do endométrio para receber o embriãozinho na implantação e, consequentemente, a gente ter uma diminuição da implantação. Nós podemos ter múltiplas aderências por conta dessa inflamação. A trompa, ela perde aquela capacidade de mobilidade e ela fica mais rígida, dificultando o encontro do óvulo com o espermatozoide, ou até mesmo o deslocamento do embrião para implantar dentro do útero. Um outro ponto também que é descrito é a alteração da função tanto do óvulo quanto do espermatozoide, limitando o alcance da gravidez. Entretanto, pessoal, todos esses mecanismos, eles estão diretamente relacionados à intensidade da doença. Tá? Então, daqui a pouco eu vou dizer para vocês que a endometriose ela pode ser classificada em diferentes graus, e geralmente os graus mais avançados costumam impactar de forma mais significativa na fertilidade feminina. Mas será que existe um grupo de mulheres que tem mais predisposição para desenvolver endometriose? E aí, pessoal, a ciência mostra alguns fatores de risco. E uma das características que mais está associada ao desenvolvimento da doença é justamente a predisposição genética, a herança familiar. Então, mulheres que têm mãe, que têm irmãs, ou que têm filhas com endometriose, têm um risco 6 vezes maior de desenvolver a doença em relação a pessoas, as mulheres, que não têm esses antecedentes familiares de primeiro grau. Mulheres que tiveram a primeira menstruação antes dos 11 anos, mulheres que nunca tiveram filhos, mulheres que têm um intervalo menstrual entre um fluxo e outro muito curto, então elas têm menstruações frequentes, ou têm uma duração desse sangramento maior do que 7 dias, também tem maior predisposição para o desenvolvimento da endometriose. Aquelas malformações uterinas, onde a mulher tem dificuldade para escoar a menstruação, para que ela tenha um fluxo menstrual, elas também têm um aumento do risco para o desenvolvimento da endometriose. Mas, por outro lado, pessoal, existem alguns fatores que também minimizam o risco. Embora controversos, alguns fatores já estão bem estabelecidos. Por exemplo, a própria gravidez. A gravidez é um fator protetor que diminui o risco de desenvolver endometriose. Então, se você tem essa doença, não postergue muito a encomenda do primeiro filho, para que você não enfrente a infertilidade e para que você também possa tratar essa doença de uma forma mais natural, mais fisiológica, mais próximo aí do dia a dia da mulher. Quando a mulher tem uma menstruação mais tardia, então geralmente depois ali dos 14 anos, a mulher que tem peso adequado, com uma baixa taxa de gordura corporal, a mulher que pratica exercício físico,
geralmente mais de 4 horas por semana, ou o uso de métodos hormonais que bloqueiem a menstruação, são fatores que estão relacionados a uma diminuição do risco de desenvolver esta doença, tá bom, pessoal? Mas como é que a gente pode, então, fazer o diagnóstico da endometriose? Então, o primeiro passo é ter a suspeita clínica, tá bom, pessoal? Então, você tem que suspeitar clinicamente da presença da doença. E aí, aproveitando a pergunta aqui da Renata Franco, né, o principal sintoma da endometriose é a dor. Tem como ter endometriose e não sentir dor? Então, quais seriam, então, os principais sintomas relacionados à endometriose? Então, a mulher pode ter uma dor relacionada à menstruação, que a gente chama de dismenorreia, ou uma dor acíclica, ou seja, aquele quadro doloroso que não está relacionado ao fluxo menstrual, que a gente também pode ter como dor pélvica crônica. A dor durante as relações sexuais, a dispareunia, a infertilidade, o sangramento uterino irregular, o sangramento durante as evacuações ou durante ali as micções, quando a mulher vai urinar, também podem ser sintomas relacionados à endometriose. O grande problema, Renata, é que nós vamos ter 7 a 20% das mulheres que podem ser completamente assintomáticas. E aí, muitas vezes, elas acabam enfrentando, às vezes, um quadro sem dor alguma, às vezes tem a própria infertilidade, e aí a endometriose ela não entra no rol dos diagnósticos diferenciais como causa dessa dificuldade para engravidar, e a gente, então, vai tendo um retardo no diagnóstico da endometriose. Como eu disse no começo do nosso encontro aqui, a ciência documenta para a gente que entre a manifestação inicial dos sintomas e o diagnóstico propriamente dito da endometriose, nós podemos ter um período aproximado de 7 anos, tá certo? Então, o principal sintoma é a dor, mas na presença de infertilidade, de dor durante as relações, de sangramento uterino irregular, a gente também tem que pensar nessa doença, tá? E aí, depois da suspeição clínica, a gente, então, faz o exame físico. No exame físico, o médico pode perceber que o útero ele é viradinho para trás, é um útero retroverso fletido, RVF, que vocês ouvem muito o ginecologista falar ou o ultrassonografista falar. E durante o exame físico, a mulher pode ter dor, a tentativa de movimentar, porque o útero é um órgão relativamente móvel. Mas com a endometriose, a gente pode ter uma rigidez desse órgão. E, consequentemente, essa rigidez durante o exame físico pode promover a dor. Um outro ponto, que também vale a pena a gente prestar atenção, é a presença de nódulos durante o toque. Durante o exame ginecológico de toque, o médico experiente em endometriose, ele pode perceber a presença de nódulos. Ou mesmo naquele exame especular do bico de pato, a gente pode ver algumas lesões ali no fundo da vagina, arroxeadas, que são sangrantes. Às vezes a mulher tem queixa de sangramento logo depois das relações, e isso também pode ser um indício de endometriose, tá? E uma vez que a gente tem a suspeita clínica, a suspeita através dos exames, do exame físico, então a gente pode lançar mão dos exames complementares. Um dos exames mais tradicionalmente realizados e que em mãos experientes pode dar um bom diagnóstico é a ultrassonografia transvaginal, preferencialmente com preparo do intestino. Por quê? O preparo do intestino esvazia as alças intestinais e, consequentemente, as lesões ficam mais aparentes, facilitando o diagnóstico ultrassonográfico. Nessa ultrassonografia transvaginal, o ultrassonografista ele vai observar os ovários, ele vai observar a vagina, vai observar os ligamentos que ligam o útero ali, que sustentam o útero, que são os ligamentos principais ali, o útero sacro, os paramétrios. A gente pode ter lesão na trompa, lesão no intestino, principalmente na parte final, que nós chamamos de reto sigmoide, ou até mesmo na bexiga. Às vezes, quando existe suspeita de lesão no intestino ou na bexiga, a gente precisa complementar com exames mais específicos,
como a colonoscopia, que é aquela endoscopia que é realizada pelo ânus, ou mesmo a cistoscopia, que é uma endoscopia realizada dentro da bexiga. E aí, com todos esses parâmetros avaliados, a gente consegue ter um panorama geral de como está a extensão das lesões e, eventualmente, numa abordagem cirúrgica, você consegue ir com melhor preparo para tratamento dessa doença. Um outro exame que também nos auxilia muito na prática clínica, que não é invasivo, é a ressonância nuclear magnética da pelve. Esse exame ele ajuda numa detecção, principalmente, dos estágios mais avançados da endometriose. Eu falei para vocês que eu ia comentar sobre a classificação da endometriose. A Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva estabeleceu uma classificação com base nos achados intraoperatórios, então achados cirúrgicos, e a endometriose pode ser classificada de grau 1 até de grau 4, ou também chamada de mínima, leve, moderada e severa. A endometriose moderada e severa, a gente tem uma boa detecção quando utiliza a ressonância nuclear magnética. Então, se você está num local geográfico onde não tem um ultrassonografista que está tão familiarizado com o diagnóstico da endometriose, principalmente com preparo intestinal, às vezes a ressonância nuclear magnética pode ser uma boa estratégia para auxiliar nesse diagnóstico, até mesmo para te deixar um pouco mais tranquila e estabelecer o planejamento, estratégias mais adequadas para fazer tanto o tratamento cirúrgico quanto, eventualmente, a fertilização in vitro no combate à infertilidade. Agora, sem dúvida nenhuma, pessoal, que o melhor exame para diagnóstico e também para tratamento cirúrgico da endometriose é a videolaparoscopia. É um procedimento cirúrgico que é feito sob anestesia geral, onde o cirurgião faz um corte ali perto do umbigo e muitas vezes faz 2 cortezinhos nas regiões ali inferiores do abdômen, lá na pelve, na região inguinal. E com isso são introduzidas uma ótica, uma câmera e algumas pinças, onde a câmera ela vai permitir uma ampliação das lesões e, consequentemente, a gente consegue, então, fazer uma abordagem cirúrgica e um diagnóstico mais preciso quando é feita a videolaparoscopia. O nosso grande problema é que a videolaparoscopia é um procedimento cirúrgico invasivo que exige internação, exige anestesia geral, então não dá para ser feita de rotina a videolaparoscopia. Mais para frente eu vou explicar para vocês quando que a gente faria uma videolaparoscopia no contexto da endometriose, porque na verdade tudo vai depender de qual é o objetivo. Nós vamos tratar essa endometriose ou estamos querendo fazer o diagnóstico por conta da dor que a mulher está sentindo, e isso diminui a qualidade de vida, ou o nosso foco é a abordagem da fertilidade. Então, dependendo do nosso objetivo e dependendo do nosso foco, a videolaparoscopia tem indicações mais precisas, tá? E um exame que muitas de vocês já devem ter ouvido falar é um marcador tumoral chamado CA-125. Vale lembrar, pessoal, que o CA-125 ele não é diagnóstico. O CA-125 ele é um marcador que pode estar alterado na endometriose, mas existem casos onde esse exame ele é completamente normal e a mulher tem uma doença avançada. Nós temos situações que a mulher tem a endometriose mínima e leve e o CA-125 está alterado. Mulheres que têm miomas, que têm câncer, que têm lesões ovarianas, também podem apresentar o CA-125 alterado sem relação com a endometriose. Então, para que serve a CA-125 no contexto da endometriose? Basicamente, pessoal, quando a mulher tem endometriose e tem esse marcador elevado, se você parte para um tratamento cirúrgico ou mesmo para um tratamento clínico com o objetivo de reduzir as lesões endometrióticas, você pode usar o CA-125 para acompanhar a evolução do tratamento. Se você estabeleceu alguma terapia para diminuir o número de lesões, ao longo desse tratamento, o CA-125 tem que reduzir de valor, de quantidade, tá? Então, ele é usado mais como um parâmetro de acompanhamento do que de diagnóstico, tá certo? Bom,
MRY Monteiro perguntou se quem tem endometriose precisa fazer o exame das trompas. Então, na verdade, o Mir Monteiro, se a mulher tem a endometriose moderada a severa, vocês vão ver mais para frente que o diagnóstico o tratamento para a gente estabelecer aí o combate da infertilidade na endometriose moderada a severa é a fertilização in vitro. Então, conhecer a permeabilidade tubária não faz diferença nesse tratamento. Então, a avaliação da permeabilidade tubária é dispensável. Agora, se a mulher tem a endometriose mínima e leve, conhecer a permeabilidade tubária é importante, porque o tratamento cirúrgico da endometriose mínima e leve, queimando os foquinhos, pode aumentar a chance de gestação espontânea. E para ter gestação espontânea, a gente precisa ter trompa funcionando. Só que aí, nesse caso, a gente não usa aquele exame tradicional, a esterossalpingografia, que é a injeção do contraste pelo útero, as radiografias, aquele exame que muitas de vocês já fizeram, um exame desconfortável, que traz muito incômodo. Aí, nesses casos, a gente acaba, às vezes, fazendo a própria videolaparoscopia. Durante o procedimento, tem uma etapa que a gente chama de cromotubagem, onde a gente injeta um líquido pelo colo do útero, é um líquido azul, o azul de metileno, e você olha com a câmerazinha de vídeo se o contraste está saindo pela trompa, dentro lá da pelve mesmo, no intraoperatório. Inclusive, pessoal, o diagnóstico padrão ouro da permeabilidade tubária é a videolaparoscopia. E o diagnóstico padrão ouro da endometriose é a biópsia realizada pela videolaparoscopia também, tá? Bom, tem mais uma pergunta aqui, ó, que fizeram sobre endometrioma. A Kelly Thiago. O endometrioma prejudica a qualidade do óvulo? No ovário que tem endometrioma, terá folículos? Então, para quem não sabe, o endometrioma é a lesão da endometriose no ovário, tá? E aí nós sabemos que quando existe lesão de endometriose no ovário, você pode ter comprometimento, pode ter a redução da quantidade de folículos. E, consequentemente, esse achado está relacionado com a baixa reserva ovariana. Então, quem tem endometrioma pode ter uma redução da quantidade de folículos. E isso é um ponto importante, eu vi até a Luana Poloni perguntando aqui, em relação ao sucesso de um tratamento de fertilização in vitro. O grande problema da endometriose, pessoal, ele não está tão relacionado à intensidade da doença, se ela é mínima, leve, moderada e severa. O grande problema da endometriose é se existe ou não comprometimento da função reprodutiva, da reserva ovariana, do antimileriano, da quantidade de folículos. Porque se a gente tem comprometimento da reserva ovariana, a gente pode enfrentar uma jornada mais longa em qualquer cenário, e na endometriose não é diferente. Inclusive, já está bem estabelecido que se nós compararmos os resultados da FIV de uma mulher com endometriose em relação a casais que têm qualquer outro problema relacionado à fertilidade, a taxa de sucesso do tratamento, ou seja, o nascimento de bebês, é o mesmo. O que pode acontecer na endometriose é um número menor de óvulos disponível, é um número menor de embriões disponíveis e, algumas vezes, uma taxa de fertilização e implantação mais baixa. Mas o desfecho do tratamento, ele é semelhante às mulheres que não têm esse diagnóstico. Então, voltando para a pergunta da Kelly e do Tiago, o grande problema da endometriose no ovário, Kelly e Tiago, é que a gente tem uma doença que pode ser progressiva, e se a mulher não toma a decisão de fazer um tratamento em momento oportuno, a gente pode ter um aumento desse endometrioma no ovário e, consequentemente, redução do potencial reprodutivo da reserva ovariana. Consequentemente, a gente pode ter, associado ao endometrioma, um menor número de óvulos, uma maior taxa de cancelamento do tratamento pela ausência de resposta, principalmente do lado que a gente tem o endometrioma, uma menor taxa de fertilização e de confirmação da gravidez no ultrassom através da visualização dos batimentos cardíacos dos embriõezinhos, embora a taxa de nascimento de bebês seja exata
a mesma, tá bom? Bom, mais uma pergunta que todo mundo quer saber, e o tratamento da endometriose, pessoal? Será que existe uma receita de bolo? Será que tem uma padronização? Eu trabalhei num lugar onde as mulheres, às vezes, ficavam numa fila muito grande, aguardando para ser chamadas, e era muito interessante, porque, às vezes, tinha mulher com endometriose que participou aí já dessa jornada da fertilidade com 3, 4, 5 fertilizações in vitro. E aí vinha uma mulher que, tadinha, era a primeira vez que ela ia fazer o tratamento. E elas começavam ali a trocar as informações, e aí muitas que chegavam para o primeiro tratamento chegavam assim, espantadas, porque elas tinham acabado de conversar com uma colega que estava numa jornada gigantesca. E esse é o primeiro conceito, a primeira informação que a gente precisa ter bem documentada dentro da gente. O tratamento da infertilidade relacionado à endometriose não segue uma receita de bolo. Cada caso é um caso. E acho que de todos os cenários da reprodução assistida, a medicina personalizada, hoje, dentro da endometriose, talvez seja o quadro que a gente consiga mais exercer essa individualização no contexto da reprodução assistida. E aí, quando a gente fala em tratamento de endometriose, a primeira coisa que a gente precisa responder é: qual é o meu objetivo? Eu vou tratar essa endometriose pelo quadro de uma dor pélvica que está atrapalhando a qualidade de vida dessa mulher, está impedindo dela trabalhar, está impactando no cotidiano sexual porque ela sente muita dor, ou o meu objetivo de tratar essa endometriose tem relação a controlar essa infertilidade, a resolver esse problema para engravidar. Então, isso é importante, pessoal, porque se a mulher ela tem uma endometriose associada à dor pélvica que atrapalha a qualidade de vida, a gente precisa pensar, inicialmente, no uso de medicamentos que vão bloquear a menstruação. E nada melhor do que o uso dos contraceptivos, tá bom? Os contraceptivos hormonais, seja pílula, seja na forma injetável, seja através do Dilmirena, seja através do implante, seja através de outros medicamentos que não são contraceptivos, como aqueles que induzem a menopausa, o análogo do GnRH, que muitas de vocês que têm endometriose já ouviram falar, que é o Gonapeptil, é o Zoladex, é o Lectro. Então, se a mulher tem a dor pélvica, a gente pensa no uso de medicamentos hormonais por algum tempo. E isso é legal, pessoal, vocês precisam discutir com um médico especialista o planejamento disso. Então, por exemplo, nós vamos usar o medicamento hormonal por 3 a 6 meses. Melhorou? Ótimo, nós estamos com a endometriose controlada. Não melhorou? O seu ginecologista ele tem que pensar na evolução das etapas do tratamento e, provavelmente, nesses casos onde você não teve controle adequado da dor com o uso dos métodos hormonais, a gente tem que pensar no tratamento cirúrgico. Mas quando eu penso num tratamento cirúrgico, mesmo que a mulher não tenha infertilidade, eu tenho que me preocupar com o potencial reprodutivo. Porque se essa mulher no futuro quiser ter os seus filhos, a progressão da endometriose, ou mesmo a abordagem cirúrgica das lesões, principalmente presentes no ovário, podem comprometer o número de folículos, comprometer o número de óvulos, essa mulher desenvolver a baixa reserva ovariana e, consequentemente, lá na frente, enfrentar uma jornada muito longa para engravidar, às vezes até mesmo precisando recorrer à ovorecepção, ao uso de óvulos de doadora para alcançar a gravidez, tá bom? Agora, se o nosso objetivo é infertilidade, pessoal, aí nós temos que ter muita, muita cautela. A abordagem cirúrgica inicial, antes de uma fertilização in vitro, pode comprometer de forma definitiva o seu potencial reprodutivo. Então, quando a gente pensa num tratamento cirúrgico da endometriose, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é a idade da mulher, é avaliar como é que está o potencial reprodutivo, vamos conhecer essa reserva ovariana, então nós vamos contar folículo na ultrassonografia, nós vamos dosar o antimileriano dessa mulher, nós vamos ver quantos tratamentos ela já fez, nós vamos ver o estágio dessa endometriose. E, inicialmente,
independentemente da intensidade da doença, seja ela mínima ou seja ela severa, a abordagem cirúrgica geralmente não é o primeiro tipo de tratamento que nós fazemos para quem pensa em engravidar. Então, normalmente, quando a mulher tem uma endometriose mínima ou leve, a cauterização dos focos de endometriose na cirurgia podem aumentar a chance de gestação espontânea. Entretanto, pessoal, dificilmente nós indicamos uma videolaparoscopia numa mulher que não tem muitos sintomas relacionados à endometriose. Então, muitas vezes, as mulheres, os casais, são classificados como portadores da esterilidade sem causa aparente. Ou seja, a mulher ovula, ela tem trompa que funciona, o homem tem espermograma normal, então a gente não suspeita inicialmente da endometriose, ela é classificada como esterilidade sem causa aparente, e na verdade ela tem uma endometriose mínima ou leve que não foi diagnosticada. E vocês fiquem tranquilas, se vocês têm essa ESCA, e mesmo com a endometriose mínima e leve, se a gente não fez o diagnóstico, vocês podem ficar tranquilas, porque a abordagem do tratamento para quem quer engravidar é muito semelhante para mulheres com ESCA e para mulheres que têm a endometriose mínima e leve. Então, o que nós fazemos nesse cenário? Então, nesses casos, a gente tem, geralmente, 1 ano de tentativas, quando a mulher tem até 35 anos. Quando ela tem mais do que 35 anos, a gente recomenda 6 meses de tentativa. Não conseguiu engravidar, a gente recomenda, então, aguardar mais 6 meses a 1 ano, se você teve o diagnóstico da ESCA ou se você tem essa endometriose mínima e leve. Não engravidou, a gente pode fazer o namoro programado por 3 a 4 ciclos, e aí a chance de engravidar no final desse período é aproximadamente de 30%, e aí, se não engravidar, nós vamos para a fertilização in vitro. Agora, se você tinha uma indicação de fertilização in vitro por conta dessa falha inicial, de aguardar os 6 meses e do namoro programado, mas você não tem o dinheiro para a FIV, uma das abordagens que a gente pode lançar mão é a videolaparoscopia. Por quê? Se nós fizermos uma videolaparoscopia e nesse procedimento for diagnosticado a endometriose mínima e a endometriose leve, o cirurgião pode queimar os foquinhos. E esse procedimento cirúrgico está associado com um aumento na chance de engravidar posteriormente. Depois de 6 meses a 1 ano do procedimento cirúrgico, a gente pode ter uma taxa de gravidez espontânea de 30%. Então, fica a dica, se você não tem o dinheiro para fazer uma FIV, e, por exemplo, você tem até uma esterilidade sem causa aparente que teria indicação de fazer a FIV, fazer uma videolaparoscopia pode ser uma medida para não te deixar com aquela sensação de perder tempo. O problema é que uma videolaparoscopia pelo particular é caro, mas pelo convênio você pode fazer o procedimento, né, com o custo aí do convênio, tá bom, pessoal? Agora, se você tem uma endometriose mais avançada, uma endometriose moderada severa, não tem jeito, pessoal. A gente está correndo contra o tempo, essa doença pode avançar, os tratamentos hormonais da fertilização in vitro ou do namoro programado podem promover uma evolução da doença, e aí, nesses casos, a ciência documenta para a gente que a fertilização in vitro é uma boa opção. Claro, se você não tem condição para o procedimento e a sua função reprodutiva está preservada e você está sendo seguida com um ginecologista que tem experiência em endometriose e toma cuidado, né, em preservar os órgãos reprodutivos, a cirurgia também pode ser uma alternativa, pessoal, mas tem que ser muito bem discutida e, geralmente, ela é indicada antes da FIV apenas se a mulher tem uma dor pélvica que atrapalha a qualidade de vida. Naqueles cenários que a mulher já fez múltiplos tratamentos de fertilização in vitro e não teve sucesso, a conduta cirúrgica pode ser uma estratégia, embora nós não tenhamos a certeza do real benefício da cirurgia nos casos de falha repetida de implantação. Tá bom, pessoal? Então, a endometriose, quando a gente pensa no tratamento da infertilidade, se a gente fosse fazer uma síntese,
a gente tem que pensar, a primeira coisa é em como está o potencial reprodutivo da mulher, como está a reserva ovariana, qual é a idade dessa mulher. Porque muitas vezes a abordagem cirúrgica, dependendo do contexto reprodutivo, pode impedir de forma definitiva a possibilidade de você alcançar os seus filhos com o seu próprio óvulo. E lá na frente, então, você tem que encarar o tratamento com óvulo de doadora. Agora, se você é nova, não tem dinheiro para fazer uma fertilização in vitro, tem uma reserva ovariana normal, vale a pena você pensar no tratamento cirúrgico em mãos experientes. Tem que ser um especialista que vai ser agressivo com a doença, mas vai ser conservador com os órgãos importantes para engravidar, principalmente com os ovários. E vamos fazer um parênteses aqui, pessoal, vou contar um caso da vida real de uma prima minha que mora em Sorocaba, que eu vou compartilhar a história com vocês do outro lado da mesa, apesar de não ter vivenciado a fertilidade como paciente. No caso deles, eu atuei mais como médico, mas também sofri aí como família de paciente. A minha prima, com 30 anos, ela já tinha um diagnóstico de uma endometriose que, a princípio, não era tão avançada. Ela não tinha endometriose no ovário, tinha uma lesãozinha suspeita nos ligamentos que sustentam o útero. E lá em Sorocaba foi feito esse diagnóstico inicial com base no ultrassom de uma endometriose profunda, quando ela ultrapassa a espessura ali da camada dos tecidos internos mais do que meio centímetro. E na ocasião, essa minha prima, ela tinha tido 2 abortos. E aí, então, ela estava enfrentando uma jornada longa para engravidar. Na ocasião, eles me procuraram num encontro que a gente teve, veio lá com um calhamaço de exames, e eu fiquei um pouco assustado, porque ela tinha feito o diagnóstico com 30 anos, ela estava falando comigo com 31, e aí, quando eu olhei o ultrassom dela, aos 31 anos, um ano depois, começou a aparecer uma endometriose já no ovário, ou seja, um endometrioma, e o número de folículos que ela tinha era em torno de 10. Para a idade dela de 31 anos, estava um pouquinho abaixo do normal, a gente espera entre 11 e 12, mas até aí tudo bem, ali no limite. Na ocasião, eu falei para ela, Érica, Holden, corram para Ribeirão Preto e vamos começar o tratamento já, porque a sua endometriose agora, ela é uma endometriose profunda e severa, porque a gente tem lesão ovariana, e a gente pode ter um comprometimento progressivo da reserva. E aí, na ocasião, ela estava no período de experiência do trabalho, ela falou, Anderson, não posso ir agora. Falei, então daqui 3 meses, pelo menos. Esses 3 meses foram enrolando, ela voltou depois de 1 ano, pessoal. E aí, para minha grata surpresa para o lado ruim, né, que eu fiquei apavorado, ela estava com 3 folículos. Então, ela estava já com uma franca baixa reserva ovariana. Eu pedi o antimileriano dela 0,7, e nós fizemos a fertilização in vitro. E aqui vai mais uma dica. Nós começamos com ela com 3 folículos, mas nós conseguimos 5 óvulos. Então, quando a gente tem lesão ovariana, muitas vezes a gente não consegue fazer uma contagem adequada do número de folículos. E foi o que aconteceu com a Érica. A gente, então, conseguiu 5 óvulos, formamos 3 embriões. Na primeira transferência, nós tivemos o nosso positivo, mas, infelizmente, era uma gestação anembrionada, não tinha um embriãozinho, só o saquinho gestacional. Bom, sobrou um blastocisto, recuperamos emocionalmente, vamos para a segunda transferência. Um endométrio um pouquinho mais lento, engravidou novamente, e na ocasião, o meu tio, que era o sogro dela, estava com câncer de pâncreas, mas a gestação evoluiu, graças a Deus, e aí, para eles quebrarem um pouco do clima, da tristeza lá com o meu tio, ela virou para o sogro e falou, sogro, vamos lá fazer o ultrassom do seu netinho com 15 semanas, né? Estava tudo muito bem. Quando eles chegaram no ultrassom, o bebezinho que estava com 15 semanas, que o ultrassom da translucência nucal estava tudo bem, não foi constatado o batimento cardíaco do embrião. Nossa, pessoal, aí foi aquele luto, né? Porque o meu tio estava muito mal e eles estavam querendo fazer aquilo para tranquilizar, e no final tiveram que encarar esse luto também da perda. E aí, na hora dela ter o aborto, ela sangrou em grande quantidade, lá em Sorocaba, eu acompanhando tudo à distância, teve que receber transfusão de sangue. Bom, resumo da ópera. Um trauma muito grande, uma baixa reserva ovariana, a situação
do contexto familiar, que a nossa vida não para, né? Do meu tio que estava com câncer de pâncreas. E aí ela deu um tempo para a cabeça. Ela queria que uma prima nossa gerasse os bebês para ela, porque ela achava que ela não podia gerar esses bebezinhos. E eu falei que o Conselho Federal de Medicina não autorizava, que ela tinha útero, né? Na ocasião, a gente também diagnosticou uma adenomiose, que eu já vou explicar para vocês o que é. E aí, então, em março desse ano, a gente resolveu fazer o tratamento novamente. Só que aí veio a pandemia, pessoal, que muitas de vocês enfrentaram essa postergação do tratamento. E aí, então, eu estava fazendo para ela um medicamento hormonal para induzir a menopausa, para atrofiar um pouco a endometriose, atrofiar esses focos de adenomiose. Só que a nossa intenção era de fazer 3 meses. Mas aí, nesse meio tempo, o meu tio faleceu, que era sogro dela. Ela estava fazendo o Zoladex e, conclusão, ela só conseguiu vir fazer em fevereiro o tratamento. Eu usei também uma outra estratégia empírica, que é o hormônio masculino, para tentar aumentar a quantidade de folículos. E, para nossa agradável surpresa, 1 ano depois da baixa reserva ovariana, com todas as medidas, com todo o equilíbrio emocional, nutricional, a gente conseguiu, então, alcançar aí a quantidade de 11 óvulos. E agora, sexta-feira passada, ela fez ultrassom, ela está grávida de gêmeos. Então, Elisa Bonato, que fez aqui uma pergunta, né, que uma mulher de 42 anos, com útero de 600 centímetros cúbicos, que já fez uso do Zoladex por 9 meses, e o útero alcançou um volume de 150 com falha na FIV. A família dela sempre foi fértil. Será que tem jeito? Elisa, sempre tem jeito. É claro que nós não estamos fazendo uma consulta, tem que ver o porquê do seu volume uterino ser desse tamanho, né? Tem que ver se é só adenomiose, se é só endometriose, se não tem outros fatores. Mas mesmo uma mulher que tem endometriose com 50, 54, 60 anos, hoje ela pode ser mãe através do uso de óvulos de doadora anônima. Mas é importante, pessoal, para a mulher que tem esse diagnóstico, ter um bom bate-papo, uma boa reflexão com o seu especialista, tá? Porque uma vez que você tem endometriose, a gente precisa discutir algumas estratégias, principalmente se a sua jornada ficou longa. Por quê? A endometriose, por si só, já pode trazer um impacto emocional muito grande, porque se você tem dor que atrapalha a sua qualidade de vida, atrapalha o seu cotidiano sexual, te priva de muitas coisas que você gostaria de fazer no dia a dia e não pode, a gente ainda pode enfrentar o contexto da jornada longa, que é esses tratamentos de infertilidade. Além disso, a mulher que tem endometriose, durante a gravidez, ela tem maior risco de algumas complicações. A minha própria prima, então, tem endometriose, tem adenomiose, existe um risco maior de abortamento. Existe um risco maior do bebê nascer prematuro. Existe um risco aumentado para que haja aí a ruptura da bolsa das águas, né, que a gente chama de corioamniorrex prematura, e a mulher perde aquele líquido da bolsa das águas um pouco mais cedo. O neném pode nascer muito pequenininho, pequeno para a idade gestacional. A mulher pode ter maior risco de pressão alta durante a gravidez, a pré-eclâmpsia, e, consequentemente, precisar do parto cesárea, da internação na UTI do bebezinho. A gente tem maior risco da placenta implantar em local inadequado, que a gente chama de placenta prévia, onde a placenta se implanta ali perto do colo do útero, margeando o colo do útero ou bem em cima do colo do útero. Então, é importante a gente avaliar estratégias que a gente pode lançar mão para tentar controlar a endometriose e, consequentemente, diminuir o risco, né, da gente apresentar esse tipo de efeitos. E a Ângela Lawane e Lohane comentam que elas tiveram endometriose, uma delas, e fez cirurgia e sou operada. E o marido queria um filho. Será que posso por causa da endometriose? Então, Ângela, por tudo isso que nós falamos, é possível, sim, a mulher com endometriose concretizar o sonho de ter um bebê. Tem um outro caso de uma paciente, uma das primeiras que eu tive no consultório, ela chegou com 28 anos, uma endometriose gravíssima, mas nós tínhamos uma reserva ovariana muito boa, tivemos uma quantidade de embriões razoáveis, e na segunda transferência nós alcançamos o nosso positivo. Eu me recordo que entre a primeira transferência e a segunda,
ela deu um tempo para a cabeça, ela respirou um pouco, ela cuidou da emoção, ela cuidou do corpo, reduziu o peso, e aí, no final, a gente alcançou o nosso positivo, e depois disso, alcançou a gestação de forma espontânea. Então, a grande dica que a gente deixa para uma mulher com endometriose é que a gente precisa olhar o conjunto dessa mulher. Então, a alimentação em endometriose tem algum benefício? Nós comentamos aí no meio da nossa conversa que um dos fatores que está relacionado à origem da endometriose é a exacerbação do processo inflamatório e oxidativo. Então, nós somos o que comemos. Então, muitas vezes, se a gente tiver uma alimentação mais balanceada, teoricamente, a gente pode ter uma redução do processo inflamatório. É claro que a alimentação isolada, ela não faz milagres, mas ela pode ser um coadjuvante importante nessa jornada para tratar tanto a infertilidade quanto a dor relacionada a essa doença, tá? As evidências em relação à alimentação, evidências científicas ainda são escassas, mas hoje tem muita nutricionista especializada no assunto que tem contribuído no nosso cotidiano. Um pouco mais discutível, mas que também tem os seus valores, é o uso da acupuntura, tá? Hoje algumas mulheres estão também focando nesse tratamento, embora a gente precise de um pouco mais de conhecimento científico para estabelecer isso como um grande divisor de águas no nosso cotidiano, mas eu confesso para vocês que algumas mulheres com jornada longa, eu tenho discutido sobre isso e a gente tem estabelecido aí algumas parcerias de sucesso, tá bom, pessoal? Então, para você que tem endometriose, já tem esse diagnóstico, o principal remédio, pessoal, é não postergar a encomenda do seu bebê. Você tem que pensar em engravidar, estabelecer um planejamento. E se você já tem esse diagnóstico, você precisa de uma abordagem, né, de uma investigação global, principalmente em relação à sua idade e à sua reserva ovariana, para estabelecer estratégias adequadas para vencer essa infertilidade. É importante vocês se informarem, discutirem com o seu especialista, adquirirem bastante conhecimento no assunto e não desistir, porque a gente só vence um problema encarando ele de frente, tá bom, pessoal? Então, eu vou pedir para vocês acompanharem os nossos canais de comunicação. A gente tem nas nossas mídias alguns vídeos, alguns textos, tá, que falam sobre o assunto. E fiquem à vontade também para estarem vindo aqui nas nossas lives. A doutora Camila está com mais frequência e, eventualmente, ela faz algumas lives de perguntas e respostas que vocês podem continuar aí esclarecendo as suas dúvidas, tá bom? Foi ótimo estar com vocês nessa terça-feira e espero em breve ter novos encontros. Um grande abraço para vocês e uma ótima semana.